É difícil de saber precisamente quando é que começou, né? Começaram os sintomas, assim. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter essa doença, né? Acho que nunca ninguém para pensar assim. E particularmente no meu caso, que sou um cara muito alegre, que tem uma... não tem essa... Se a gente tem essa questão de câncer, uma coisa que a gente dá umas mágoas, ou que tem a ver com um monte de coisa que a gente... que não tem a ver com a nossa personalidade, né? Eu falei, nunca pensei que eu pudesse ter um câncer. Todo ano tinha uma coisinha, comecei a desenvolver umas alergias. Eu, na verdade, eu operei de hérnia na virilha e deu uma infecção. Começaram a surgir gânglios também aqui na região do pescoço, que tudo indicava que é uma virose, tinha no corpo inteiro. Vamos fazer, então fizemos uma biópsia dos gânglios. A patologista falou, olha, eu acho que é uma espécie de linfoma, mas precisa determinar o tipo. Depois de um mês veio esse diagnóstico. Eu tenho linfoma, que é do tipo de célula T, que é um pouquinho mais complicado. Poderia ser B, que seria mais simples. O meu é T, que é o mais complicado, e não bastando ser o T, um câncer bem raro. E é claro que é um diagnóstico que te assusta. Primeiro que eu falo, porque a gente nunca imagina que a gente pode ter isso, né? E segundo, porque é uma doença que tem um estigma lá atrás, né? As pessoas nem falavam isso. Eu acredito que isso pode ser uma dádiva para mim. E de fato, durante esse mês que eu fiquei esperando o resultado, de vez eu ficar muito mal, foi o contrário. Eu e minha família, a gente foi se iluminando, a gente foi buscando uma força que talvez a gente não soubesse que a gente tinha. E depois que foi colocada essa notícia para o público, foi recebendo um amor tão grande das pessoas, por tudo que elas me escreviam, por todas as manifestações que vinham até mim. E esse amor que chegou era tão tocante, eu acho que fez tão parte também desse meu crescimento, para buscar essa minha força, porque acho que é uma questão, tudo se resvala para isso, né? Para o amor, para você compartilhar, essa busca sua, que eu acho que é individual, né? De você, o seu crescimento, resvala sempre nessa coisa de compartilhar o amor. É o grande fundamento, assim, de todas as religiões, né? Eu, por exemplo, as pessoas vinham de várias religiões conversar comigo, desde o rabino até o evangélico, o espírita. Eu acho que eu conversei com todo mundo, deixei todo mundo que quisesse rezar para mim, e eu cheguei muito à conclusão de que a religião é isso, é a sua força que resvala no amor, em compartilhar, em buscar caridade. Isso é a busca da cura, né? Acho que cada um tem o seu caminho. Eu acho que existem coisas reservadas para a gente que fogem à nossa explicação, mas que talvez lá na frente a gente vai entender perfeitamente e a gente vai agradecer muito. Às vezes que eu tentei fazer planos e a vida me mostrou que não era exatamente aquilo, né? Era para o outro lado, eu me deixei ser flexível para aceitar e nunca me arrependi. E sempre entendi o porquê. Por que a vida me levou para o outro lado e foi tão bom. Como eu descobri tanta coisa. Então, essa doença eu encaro nesse sentido. É mais uma vez a vida falando assim, ok, você estava pensando que é por aqui, eu fiz você ir para lá e você vai enxergar um monte de coisa agora. Eu tenho estado com muitas crianças, porque eu fico numa ala com gente que tem leucemia também, e leucemia, tem muita criança que tem leucemia, o que a princípio a gente fala é de cortar o coração, mas quando eu vou visitar essas crianças, eu saio de lá tão forte, porque são crianças que numa idade tão tenra, né, às vezes de 2 anos de idade, estão lutando até os 10, e elas têm uma postura tão bonita, elas têm um sorriso sempre estampado no rosto, uma força, e é muito bom de compartilhar, é sempre bom, e mesmo quando aquelas pessoas também que não estão conseguindo, que estão um pouco deprimidas, eu acho importantíssimo a gente conversar, trocar e ter uma solidariedade nessa hora. Às vezes a pessoa não precisa fazer nada, mas só chegar para você e dar um sorriso, falar bom dia, ou você vai ficar bem, ou aproveite o dia. Isso tudo faz uma diferença enorme. Se a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia com todo mundo,
Ia ser tão mais fácil.